Olá, eu sou Miguel e obrigado por você estar aqui. Tema: o inimigo do homem agindo. Mateus 26:41, Jesus falou: Vigia e ora para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você observa que Jesus falou para não entrar em tentação. Tá vendo? Para você não entrar em tentação. Jesus falou para os discípulos vigiar e orar para não entrar em tentação. As tentações vêm através das suas vontades e desejos. Tudo que há no mundo há desejo da carne. Assim Cristo falou para Paulo: a minha graça, o meu favor te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza da carne. Você observa que Jesus falou: a minha graça, o meu favor te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza da carne. Então, quando você vê a fraqueza da sua carne, aí você fala: poxa, eu não consigo, tá difícil. Aí você passa a olhar para a perfeição de Cristo. Aí você já não consegue mais se ver imperfeito, se ver incapaz, porque você entende que Cristo foi capaz e já está feito. Interessante quando Jesus fala: vigia e ora para não entrar em tentação. Você vê que é nós que alimentamos as tentações, os desejos errados. Não é verdade? Você que é jovem e hoje é um adulto, você lembra que você alimentou a tentação, o desejo errado. Seu pai, a sua mãe, seu amigo, seus vizinhos, seus parentes te aconselharam: fulana, não se envolve com essas amizades, que essas amizades vão te levar a um lugar errado. Essas amizades vão te trazer dor de cabeça. Em outros exemplos, você que é jovem, que foi jovem, você também que é um jovem, que foi jovem adolescente, você recebeu o conselho, né? Ô fulano, não se envolve com essa mulher que ela é casada. Ô ciclano, não se envolve com esse homem porque ele é casado. E de você insistir tanto, alimentar essa tentação, esse desejo, você se envolveu. Quantas pessoas não sofreram por não querer ouvir conselhos certos de pessoas mais experientes, mais vivida e sabia as consequências que viria por você alimentar as tentações, os desejos errados. Então, por isso que Cristo falou: vigia e ora para não entrar em tentação. Quantas pessoas não entram em tentação por não querer ouvir conselho, disciplina, orientação de alguém e querem insistir com suas próprias vontades, alimentar suas próprias vontades e os seus desejos. Aí quando você vai ver, você não consegue mais controlar as suas tentações. Assim você passa a ser vencida pelo seu inimigo, que é a tentação, que é o desejo, que é a vontade errada, que você poderia resistir, mas você não conseguiu e foi vencido pelo seu inimigo, consumando o desejo, as tentações que iriam te trazer umas consequências amargas. Não é verdade? Quando a palavra fala que o espírito está pronto, eu vou procurar explicar um pouco sobre essa questão do espírito estar pronto. A nossa identidade original é espiritual. Presta atenção. A nossa identidade, original é espiritual. Somos filhos do Eterno, é no espírito e não na carne. Em Hebreus 2,14, na parte A: visto como os filhos participam de carne e sangue. Visto como os filhos participam de carne e sangue. Tá vendo?
Quem veio participar de carne e sangue? Os filhos. Quem é os filhos? Espíritos. Nós somos espírito. A nossa identidade original é espiritual, não carnal, ok? O espírito volte para Deus e o corpo volte ao pó. Tá vendo? Mais uma frase comprovando. O espírito volte para Deus, o espírito volte para Deus e o corpo volte ao pó. A nossa matéria, o corpo carnal, foi feita do pó e o pó voltará. Veja que as tentações, os desejos, orgulho, ódio, ciúme, egoísmo, ira, inveja, entre outros, é o inimigo do homem. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Tá vendo? O próprio Jesus falou. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Tá vendo? Que não fosse humana. Realmente, a tentação é humana. Veja, lembro de um episódio de uma pessoa que se decepcionou com outra pessoa e quis se vingar no momento da ira e do ódio. E essa pessoa ouviu alguns conselhos e pegou para si, entendendo que não valia a pena consumar uma vingança e perder o acesso à sua liberdade e sua paz. Assim, essa pessoa, em vez de ser vencida pelo seu inimigo, ela venceu o seu inimigo, por não alimentar a vontade da ira e o desejo do ódio. Tá vendo? Que em vez de ela ser vencida pelo seu inimigo, ela venceu o seu inimigo fazendo o quê? Não alimentando o desejo do ódio, né? A vontade da ira. Assim ela venceu o seu inimigo. E se ela fosse vencida, ela perdia a sua paz, a sua liberdade de viver. O nosso inimigo age através da fraqueza da carne, como desejos, vontades, orgulho, ódio, ciúme, egoísmo, ira, inveja, entre outros, né? E quando erramos, logo vem o arrependimento e falamos: cara, eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. Aí já é tarde. Quando percebemos que fomos vencidos pelo orgulho, pelo ódio, pelo ciúme, pelo egoísmo, pela inveja, pela ira, que é o nosso inimigo, não é verdade? Claro, eu falo isso, né, quando é uma pessoa do bem, uma pessoa que não quer errar. Quando ela erra, aí depois que ela percebe, poxa, que errou, que fez aquilo no impulso do momento, da raiva, da ira, do egoísmo, né? Tem pessoas que é orgulhosa, né? Eu não vou dar o braço a torcer e faz besteira. Depois vem o arrependimento. É claro que não estou falando de todos, né? Isso não se resume a todos, porque tem pessoa que erra, né? E não se comove, não tem sentimento, não se arrepende. Estou falando, isso aí é com pessoas boas, pessoas que querem se consertar, que não querem permanecer no erro, ok? Viva pelo Espírito e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Viver pelo Espírito é ter o entendimento limpo e iluminado do conhecimento da perfeição do Eterno. Então, nós somos um Espírito, né, em Cristo, com Deus. Como é que nós vamos viver pelo Espírito se nós somos um Espírito em Deus? Então, aqui, Espírito é entendimento. Viva pelo entendimento limpo. Viva com o entendimento limpo, com o entendimento iluminado do conhecimento da perfeição do Eterno. E não satisfareis os desejos da carne. Por que carne? Porque a carne quer se justificar diante de Deus. Não é verdade? Então, você vê que quantas pessoas, né, falam: Senhor, não está sendo fácil, não é fácil seguir a Deus, não é fácil servir a Deus. Então aquela pessoa, ela se justifica quando ela se questiona. Não é fácil servir a Deus. Olha, hoje foi uma luta, foi uma batalha. Ela está se justificando pelo que ela está fazendo. Então a carne, ela sempre vai querer se justificar
diante de Deus. E não precisamos se justificar diante de Deus. E sim, precisamos entender a perfeição de Cristo. E assim passamos a viver pelo Espírito, ou seja, a viver com o entendimento limpo e iluminado do conhecimento da perfeição feita por Cristo. Assim Jesus falou no Sermão do Monte, em Mateus 5:44. Jesus falou: "Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem." É fácil fazer isso? Você orar por aquelas pessoas que estão nos perseguindo? É fácil a gente amar nossos inimigos, querer o bem dele? Não é. Mas essa é uma conduta correta. Esse é um exemplo correto que devemos a seguir. Ok? Então, Jesus falou: ame seus inimigos e orem para aqueles que os perseguem. Está bem claro que seus inimigos, o inimigo do homem, é pessoas e suas vontades e desejos errados. Não é verdade? O que precisamos fazer é controlar as nossas tentações, que somos tentados diariamente, constantemente somos tentados por as coisas que há no mundo. Tudo que você faz tem uma consequência, quanto para o bem, quanto para o mal. Então, você precisa controlar as suas emoções, seus desejos, suas vontades, suas tentações, para não deixar o seu inimigo se manifestar. Ok? Quantas pessoas não alimentaram, seu inimigo, que é o orgulho, que é o ódio, que é a raiva, que é o ciúme, que é a inveja, e acabou praticando coisas errôneas, coisas erradas, e hoje se encontra debaixo do chão, ou sofrendo, em cima de uma cadeira de roda, no hospital, por alimentar o seu inimigo, que é a sua escolha errada, que é a sua vontade, é a sua tentação. Não. Tudo me é lícito, o que? Fazer, mas nem tudo me convém, o que? Fazer. Então, você precisa ter controle, controlar as suas tentações, porque o seu inimigo está aí, basta você alimentar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é lícito? Tudo me é lícito, o que? Fazer, Tudo te é lícito fazer, tudo você pode fazer, mas nem tudo te convém fazer. Então, quem manda é a tua consciência, Você que sabe, você sabe o que te convém fazer. Nós temos o conhecimento do bem e do mal. Então, hoje, tudo te é lícito fazer, ninguém te impede a fazer nada. Mas você também tem o conhecimento que não é lícito você fazer algumas coisas. Então, é aí que você controla as tuas tentações. É verdade? Lembra do episódio, que eu citei, que eu presenciei? Uma pessoa, foi decepcionada por outra pessoa e no momento da raiva, da ira, ela quis o quê? Se vingar. E essa pessoa ouviu alguns conselhos, e pegou para si, entendendo que não valia a pena consumar aquela vingança. Porque por ela consumar aquela vingança, ela perderia a sua liberdade, a sua paz, a sua tranquilidade. Não é verdade? Então, assim, em vez de ela ser vencida pelo seu inimigo, consumando o ódio, a raiva, ela venceu o seu inimigo, não consumando, não alimentando esse sentimento de vingança dentro dela. Aí quando você não para, não reflete, não entende que não vale a pena fazer algumas coisas, em vez de você ser vencida pelo seu inimigo, você vence o seu inimigo. Ok? Reflita direitinho e é isso aí. Um abraço, obrigado por estar aqui até o final mais uma vez e até a próxima mensagem aberta.